E aí, meus povos e minhas povas, tudo beleza? André Costa aqui. Para quem não me conhece, eu sou um médico carioca, sou músico também, sou atirador desportivo e instrutor de armamento e tiro. Aqui no nosso canal a gente conversa quase todo dia sobre coisas relacionadas à saúde, à medicina, ao tiro desportivo, ao porte de arma, à política. Falaremos muito de política e outras coisas qualquer que dê na cabeça, a gente vai tocando o barco aqui. Hoje o assunto que eu vou trazer relaciona saúde e política. E você pode até achar que eu estou ficando meio doido, mas vamos lá. Quero conversar com vocês sobre a Juliana Marins. Se você não acabou de descer de uma nave espacial vinda de outra galáxia, você deve ter ouvido falar na brasileira, se eu não me engano ela é niteroiense, que foi para a Indonésia. Foi turistar na Indonésia, aquelas praias, Bali. Oh meu Deus, Tahiti, eu gosto mais do Tahiti, acho mais bonito. Um dia eu vou lá, quando eu for rico eu vou lá. Quem sabe? Vamos parar de sonhar, né? Médico brasileiro não ganha, médico carioca que trabalha na saúde pública não ganha dinheiro suficiente para ir para a Indonésia, muito menos para o Tahiti, né? Quem não sabe, o médico estatutário do estado do Rio e do município do Rio ganha menos do que um gari. Mas deixa quieto. Portal da Transparência, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Voltando ao assunto, a Juliana foi passear na Indonésia e provavelmente algum guia turístico lá a cooptou para fazer uma belíssima trilha de aventura subindo até o topo de um vulcão para ver paisagens maravilhosas de lá de cima de 4.000 metros de altura. Isso chama atenção, né? Acho que qualquer um ia ficar meio tentado. Mas não notou que isso era um baita de um programa de índio. Bom, antes de que me acusem de preconceito, porque hoje em dia tudo é assim, programa de índio era uma forma um tanto quanto pejorativa que as pessoas viam no século XVIII, se eu não me engano, de lá para cá, as pessoas viam a cultura indígena e os programas, dormir no mato, ter que caçar para sobreviver, ter que caçar para comer. As pessoas viam isso de uma forma pejorativa, daí nasceu essa expressão que eu quero deixar claro que eu não tenho absolutamente nada de preconceito contra indígenas, e inclusive eu tenho no meu sangue raízes indígenas, né, pelo lado do meu avô por parte de mãe. Ele era filho de negro com índio. Meu avô era mameluco, que é o nome que se dá ao cruzamento das etnias entre negros e índios, né? Bom, voltando, vamos ao assunto, tá? Cada hora eu me enrolo com uma coisa diferente. Então vamos lá. O guia vendeu esse pacotinho para ela, bacana, legal, bonito, e eu acho que ela não tinha Google, talvez o celular tivesse fora, porque qualquer pessoa, eu pelo menos, né? Não vou dizer qualquer pessoa normal, porque eu de normal não tenho nada, mas eu acho que qualquer pessoa pensaria, bom, dá uma olhada aqui no Google e ver o que dá para fazer, como é que é essa trilha, como é que é esse passeio, porque é uma das trilhas mais hard que tem no mundo, é uma das piores. São 3 acampamentos que você tem que fazer, 3 dias de excursão, 18 horas por dia de caminhada, carregando agasalho, carregando aquelas roupas pesadas para encarar frio de verdade, coisa que carioca não sabe o que é. Carioca com 15 graus já quer se jogar debaixo do cobertor e acender uma fogueirinha dentro do quarto para ver se consegue chegar numa temperatura que dê para sobreviver. Carioca com 10 graus não bota o pé na rua por nada, nem por dinheiro. Pode oferecer dinheiro que ele não vai, né? Então, você tem que ir muito bem paramentado para lá e você tem que ter um preparo físico monstruoso, porque são 4.000 metros de altitude. Você já viu como é que os nossos jogadores de futebol, quando vão para a Bolívia, acho que na Colômbia também tem alguns assim altos, no Chile, quando eles vão jogar naquelas cidades altas,
Eles ficam no oxigênio antes do jogo, durante os 15 minutos de intervalo e depois que termina o jogo, e saem de lá esbaforidos sem nem conseguir andar. Isso porque são só 90 minutos e eles ficam com oxigênio. Agora sim, imagina. Isso porque eles normalmente jogam ali a 2.800, 3.000, 3.200 metros. Imagina 4.000 metros, que é muito mais rarefeito o ar. Aí as pessoas falam, cara, é uma baita de uma trilha. Existe risco de acidente? Claro que sim. Basta você pensar. Até um determinado ponto, você vai andar em lugar com piso mais ou menos firme, com gramado, com terra. Só que depois que você entra na parte de vulcânica mesmo, né, você vai encontrar um terreno vulcânico mais recente. Então você vai encontrar pedrinhas soltas, fofas, que você pisa e quando você tenta andar, o pé vai para trás e você fica no mesmo lugar. Então é extremamente cansativo, é extenuante esse tipo de passeio. Bom, e carregando peso nas costas, né? Água e comida para 7 dias, mais agasalhos e tal, equipamento de sobrevivência. Obviamente duvido que ela tivesse qualquer coisa desse tipo para fazer. E é uma baita de uma subida, onde você vai ter que respirar um ar muito rarefeito. Aposto que foi nisso que ela passou mal. Ela não conseguiu aguentar a hipóxia junto com excesso de exercício. Obviamente ela fez uma acidose metabólica, o ácido lático deve ter ido lá na casa do caixa-prego. Ela começou a se sentir mal e parou na trilha. Se ela desmaiou e caiu, acho mais provável. Um drone fez umas imagens e viu ela numa determinada posição ainda viva. E agora saiu um laudo de autópsia dizendo que ela morreu de imediato na hora que caiu ali. Eu acredito nessa autópsia? Não. Não acredito. Ela não caiu 600 metros. Ela desceu 600 metros ralando naquela areia fofa. Então ela não morreu na primeira queda. Como ela foi encontrada muito mais abaixo do que o local onde ela inicialmente estava, provavelmente ela pode ter morrido nesta segunda queda. Na primeira ela ficou cheia de escoriação, ela pode ter feito alguns hematomas, pode ter quebrado alguma coisa, é bem possível. Mas eu não acredito que ela tenha morrido na queda, ok? Então, em termos de saúde, o que eu penso é isso. Primeiro, ela deveria ter se preparado para fazer esse tipo de coisa se ela foi para lá com essa intenção. Se ela não foi com essa intenção, ela deveria ter examinado direitinho, procurado saber onde estava se metendo, porque isso não é para qualquer um, isso é para gente extremamente experiente. Parece que já morreram 10 pessoas lá nessa brincadeira. E, obviamente, a Indonésia é um país extremamente pobre, não tem estrutura física para manter uma equipe de resgate ali. Mesmo que fosse no último acampamento. Teria que ter um helicóptero de alta performance com motor turbinado para poder subir lá, porque não tem sustentação para um helicóptero comum, não chega aos 4.000 metros de altura. Teria que ter uma equipe de alpinistas extremamente treinados em resgate para poder pegar as pessoas lá e descer com elas para algum hospital próximo. Caso uma pessoa, vamos supor que a pessoa pisou numa pedra fofa daquela, torceu o pé e caiu e quebrou a perna. Como é que ela vai descer sozinha? É impossível. As pessoas não deveriam ter esse tipo de maluquice de fazer esse tipo de trajeto, de trilha, mesmo que o guia seja experiente, mas você tem que ter preparo físico para isso, não é para qualquer um. E daí a gente parte para a política, porque eu vi muita gente reclamando que o governo não fez nada para ir buscar o corpo dela lá. E que o governo não agiu para o resgate. Mesmo que o governo tivesse agido para o resgate, não tem equipamento, não tem pessoal pronto para isso. A pessoa que retirou ela de lá viajou por meios próprios, gastou o seu dinheiro, pagou uma passagem de avião, foi lá e ajudou a resgatar ela. Não foi paga por ninguém para fazer isso, foi um voluntário, que é o que funciona neste país ou em qualquer outro país pobre, país onde os políticos só pensam em comer dinheiro e a população vive na merda, literalmente. E aí depois as pessoas começaram a reclamar que o nosso governo não estava providenciando o traslado dela de lá para cá.
Quem disse que o meu dinheiro de imposto tem que ser usado para buscar o corpo de alguém lá? Me solidarizo demais com a família. Muito pouca gente no mundo sabe o que é perder um filho de maneira súbita, sem poder fazer nada para ajudar. Eu sou uma das pessoas que sabe, já passei por isso, e de uma forma que eu considero pior do que a dessa família, porque, mal ou bem, quando meu filho faleceu, ele não estava fazendo nenhum tipo de esporte radical, ele não estava subindo um vulcão a 4.000 metros de altura sem equipamento, sem preparo. Meu filho acordou num domingo de manhã, reclamou que estava com dor de cabeça e caiu, e ali ficou. E foram quase 72 horas até o momento de doar os órgãos dele. Então eu sei muito bem como isso dói. Então eu me solidarizo com a família, mas não é a função do governo ir buscar corpo de ninguém lá. E aí vem este sapo cachaceiro, barbudo, fedorento, miserável, que puseram na cadeira do Planalto dizendo que vai revogar a lei que proíbe isso. Ele não tem que revogar porcaria nenhuma. A lei está aí justamente para proteger o bolso do consumidor. Nós não temos, o bolso do pagador de impostos, nós não temos que fazer isso, não é o governo. Ela deveria ter feito um seguro viagem para poder garantir esse tipo de coisa. Ela não fez. Não é problema do resto do país. Sinto muito pela família. Aí a gente faz vaquinha na internet para conseguir dinheiro para fazer esse translado, que é muito caro. Existe uma série de preparativos que tem que ser feitos para trazer um corpo. Voluntários, voluntariado. Você viu que o Alexandre Pato se propôs a pagar. Legal. Outras pessoas se propuseram a pagar, mas não com o dinheiro público. O dinheiro público não é para ser usado para esse tipo de coisa. Então, senhores políticos, principalmente os mais populistas, como é o caso do bêbado inveterado que está lá destruindo o nosso país, por favor, nosso dinheiro não é para esse tipo de coisa. Muito menos para ir buscar corrupto lá fora do país e trazer para cá, gastando uma fortuna de combustível da FAB, que agora está aí com os aviões parados, não tem combustível para voar. Por quê? Porque está gastando muito. Porque está tudo muito caro. Porque só quer saber de criar imposto para comer o dinheiro do povo e gastar dinheiro com a gastança, ou com aquela coisa lá que se diz primeira-dama, aquele ser inominável, não tem nem como descrever aquela coisa. Aliás, nenhum dos dois tem descrição, são dois doentes mentais para mim. Então é isso. Tomara que o vídeo fique no ar. Como tem muito pouca gente inscrita no canal, provavelmente ninguém vai ver isso, então eu não vou ser denunciado ao Supremo Tribunal Federal. Se for, é tudo brincadeirinha, tá, Alexandre? Não tô botando o nome de ninguém no bolo, não, tá? Não precisa me banir do mundo, não. Eu não quero morrer tão cedo. Então é isso, galera. Eu deixo um grande beijo para todo mundo aí e vou lá pro meu cantinho trabalhar mais um bocado. Valeu? Até o próximo vídeo. Fui!